Alô amigos, aqui Eduardo Bonadia e você está no Strike Canal, o canal de um fã para todos os fãs de heavy metal, hard rock, classic rock e tudo de bom que há no rock and roll. O Strike Canal segue a mesma linha editorial do webzine Strike Virtual Metal Magazine, então você sempre vai ver bandas do mesmo calibre que são focalizadas no site. E hoje vou entrevistar um trio de Campinas, o The Guard, que está lançando o seu álbum Madhouse. Se sua praia também tem sido essas bandas que têm muita influência dos anos 70, como Cadaver, Blues Pills, Graveyard, Greta Van Fleet, então você vai gostar muito de The Guard, que são caras jovens que têm essa pegada também. E hoje eles estão para falar sobre a sua carreira, sobre o Madhouse e tudo que vem por aí daqui para frente, tá? Então fiquem agora com o The Guard e mais uma entrevista inédita no Strike Canal. Valeu! Olá gente, como anunciado anteriormente na introdução, estou aqui com o pessoal do The Guard de Campinas, interior paulista, e eu quero agradecer aqui aos componentes, primeiramente, por estarem aqui, né, dedicando um pouco do seu tempo ao Strike Canal. E comigo estão o Back in Order, vocais, baixo e guitarra, o Lucas Mandelo, é isso? Bateria e vocais de apoio, e os mais novos componentes da banda, o Enrico Girello, o baixista, e o segundo guitarrista, Gabriel Mirandi. Agradeço. Valeu. Né? Tá? Bom, começando, o site da banda, né, menciona que desde 2010 vocês vêm trabalhando com composições próprias, né? E antes disso, a banda já existia como banda cover ou não? Na verdade, a ideia de uma banda, pelo menos da minha parte, surgiu em 2004, com um amigo, né? E ele que me apresentou mais o mundo do rock, o mundo do metal. E a gente começou a tocar junto, a gente já tinha a ideia de tocar junto desde lá, né? E desde sempre, na verdade, além de tocar músicas cover, né, dessas bandas que a gente curtia, e curte até hoje, a maioria delas, já tinha a ideia de fazer música própria. Uma coisa foi tomando forma, né? A gente era moleque, tinha 14 anos quando isso começou, mas nunca parou, só aumentou, né? Foi tomando forma e até que em 2010 a gente considera um marco, porque a gente já tinha algumas ideias de composição, mas foi quando uniu com outro projeto, na verdade, que também tinha iniciado há pouco tempo, que era um projeto do Alan e do Lucas, né? Eles são de Indaiatuba e eles já tinham uma banda, eles estavam ensaiando, eles estavam fazendo coisa e procurando vocalista. E a minha banda já tinha o nome de The Guard e a gente já fazia show cover na época. A gente tinha algumas composições, mas assim, muito imaturo ainda, né? Então a gente fazia mais o som cover, fazia shows, bastante shows em Campinas. A gente começou a tocar em Indaiatuba, em outras cidades da região. E foi quando os caras conheceram a gente uniu esses projetos, né, em um só, né? Ficou com o nome da The Guard, porque era a banda que já tinha um nome, né? O projeto deles não tinha nome assim, não tinha nome pra banda. E foi quando a gente uniu e falou, vamos fazer nosso som, vamos gravar, vamos comprar equipamento e fazer o som. Legal. Bom, The Guard é uma palavra em alemão arcaico, isso, né? Isso. E o significado, qual seria? O significado mais literal, aproximado, seria o reino. Né? Veio mais ou menos dessa época de 2010 também, um pouco antes, acho que 2008 na verdade que surgiu o nome. Quando eu li um livro e fui conhecer um pouco da mitologia nórdica, né? E aí eles têm lá os reinos, né? Asgard, Midgard, e esse sufixo Gard, né? Procurando, né, a etimologia da palavra, a gente chegou até isso que seria reino, plano, como essa ideia de algo que te leva para um outro lugar, plano, né?
Guard. Legal. E agora, vocês têm a assessoria da Som do Dharma, né? Que inclusive está a Suzy aqui, o Wellington também presente mais uma vez aqui. Quero agradecer a presença deles e justamente por eles que o The Guard está aqui presente, né? E como foi o contato com o pessoal, com eles, né? Com o Som do Dharma, para poder trabalhar justamente com a banda? Bom, nossa, foi um encontro bem inusitado, assim, eu cheguei no Wellington através de um amigo em comum nosso, né, na verdade um amigo meu fez um curso com ele, se eu não me engano, de locução, eu não sei onde eles se encontraram, esse amigo meu encontrou o Wellington e indicou pra gente, um tempão atrás. Aí conversei com ele, ele falou, quando vocês estiverem, né, mais próximos aí de lançar um material e tal, chama aí, vamos conversar. E aí quando chegou a hora a gente conversou e deu super certo, assim, né, a gente fez uma assessoria primeira para ver como que a gente faria o lançamento do álbum, para ver como a gente se colocaria como banda e a ajuda dele já foi, assim, excelente já desde isso. E depois, quando a gente lançou mesmo, né, no começo do ano, o álbum, ele junto com a Suzy, a equipe do Dharma, fazendo toda a parte de assessoria de imprensa. Legal. Bom, depois de vários anos aí na batalha, vocês finalmente lançaram o Madhouse, né? Que saltou aos ouvidos aqui do Bonadia por dois motivos, né? Principalmente. Primeiro, pelas composições, assim, que eu gostei demais, né, do trabalho de composição. É um trabalho super variado dentro do estilo que vocês escolheram, né, que é um rock voltado às raízes dos anos 70, com muita influência dos anos 70, mas também pela produção esmeradíssima, ao meu ver, né. Eu achei assim o resultado fantástico, né, que se destaca muito, né, nos dois termos, dentre muitos lançamentos dos dias de hoje, né? Eu já ouvi muita coisa, estou ouvindo muita coisa ultimamente que está saindo, que o som manda e tal, mas realmente chamou muita atenção esses dois lados, o musical e o de produção. Agora me digam, como que vocês chegaram a esta produção? É uma coisa assim, ficou fantástico realmente, né, o trabalho. Acho que você pode falar essa. Quando nós fizemos a reunião com o Wellington, né, a respeito para dar um direcionamento para a banda, a nossa ideia era lançar um EP. A gente achava que talvez até a compilação dessas músicas não tinha muita coesão para um álbum, né? A gente queria lançar 2 EPs em momentos distintos. Só que aí o Wellington ele deu uma direção interessante. Ele falou assim, olha, vamos lançar um álbum e juntar todo esse material aí. E aí foi através desse direcionamento que a gente achou melhor realmente, por uma questão de lançamento, unir esse material e lançar esse caldeirão aí de influências, de composições que foram realizadas em momentos diferentes, gravados em momentos diferentes. E a gente achou que o resultado final ficou interessante, né? A produção é excelente, né? O pessoal grava em Pro Tools, grava no estúdio, no melhor estúdio de São Paulo, grava em casa e muitas vezes consegue uma boa sonoridade, mas realmente o de vocês chama muito atenção nesse aspecto, né? A parte de gravação mesmo, né? Logo quando a gente juntou os projetos, né, que virou o que é hoje a The Guard, a primeira coisa que a gente fez foi, a gente quer gravar esse material, a gente quer registrar esse material, e acho que por uma iniciativa mais do Lucas, né, que é ligado à parte de tecnologia, né, essa parte de instrumentos, desses materiais, ele sugeriu desde o começo para a gente adquirir o material para a gente gravar, para não precisar fazer a captação em estúdio. Então a gente já arrumou todos os equipamentos em 2010 para 2011. Então a maior parte das gravações começaram em 2011. Né? A gente gravava no escritório dele com os nossos equipamentos. Então assim, era um processo bem à vontade para gravar, experimentar sonoridades, né? Trabalhar nas músicas. E acho que foi uma escolha bem assertiva, assim, porque se fosse para chegar no estúdio, gravar e, né,
pudesse ser que a gente não tivesse aqui hoje. Exato. E o objetivo era justamente não ter a pressão do estúdio, de tempo de hora, correndo. E a gente usava esse tempo também para compor, experimentar takes, gravações, ouvia, fazer todo esse processo gravando, para inclusive registrar as ideias, e as melhores eram, né, e aí acho que um pouco por isso também que acabou demorando pra gente lançar o álbum, né? Porque a gente ficou um tempão aí pra gravar essas músicas e ainda combinar tudo isso fazendo shows e a nossa vida fora a banda, né? Até que a gente conseguiu achar, o CD passou por várias produções antes de chegar nessa última, né? De cara que pegou e fez todo o trampo de mixagem e de master, e aí a gente falou, putz, ainda não rolou. Aí a gente deu pro André Diniz, né, finalmente, no ano passado, né? E aí ele fechou o álbum pra gente, a gente falou, bom, acho que esse é o melhor que a gente vai chegar com esse material. Vamos lançar e vamos para as próximas, que já tem um monte de composição aí na manga. Você tá louco pra tocar, né? Para tocar, E já chega um momento que parece que você desiste, sabe assim, pelo amor de Deus, você precisa parir esse negócio. Isso aí precisa nascer logo e do jeito que tá. Então a gente fez da melhor forma possível e também para não demorar muito mais o processo, que já está há anos, né? Tem música que iniciou a gravação em 2011, 2012 e foi lançado 6 anos depois, então é uma coisa que a gente não aguentava mais, tinha que sair de qualquer jeito. Não quer repetir isso daí, né? Exato. Então, inclusive, foi um aprendizado para a banda, né? Esse processo foi uma fase de amadurecimento. Foi uma fase de entendimento também, né? Porque há também uma questão interna de todo mundo concordar. Esse que é o processo mais complicado também, né? Então você aprende a lidar, né? Então é legal esse processo. Legal. Bom, o álbum abre de forma inusitada, né? Para quem não ouviu ainda, abre com uma versão para Immigrant Song do Led Zeppelin, né? E inclusive é o único vídeo promocional que vocês gravaram até agora, né? Para mim soou assim, instigante, corajoso e ainda provocativo, né? Porque, como eu já tinha comentado antes da entrevista, né? Os fãs de certas bandas são muito radicais e preconceituosos de mexer na estrutura da banda, da música original, né? O pessoal tem essa cabeça muito tradicionalista, né? Tem que ser igual ao original, né? E vocês não, vocês deram uma mexida na Immigrant Song, né? De uma forma que ficou bem de garde realmente, né? Você ouve no contexto do álbum, tá perfeito, podia passar por uma música da banda com tranquilidade. Por que vocês escolheram justamente a Immigrant Song para abrir o álbum e para o videoclipe? Bom, a gente queria já fazer um clipe já tinha um bom tempo. E aí alguns membros da banda ficavam, vamos fazer um cover, porque na época a gente fazia, né, ainda prestava um tributo a Led Zeppelin, a gente fazia shows com Led. E aí tinha um outro lado que falava, não, vamos fazer um som próprio. Até que a gente chegou propus a ideia de fazer, então vamos fazer uma releitura de uma música, a gente grava uma música, né, que não é nossa, a gente faz uma releitura dela com a nossa cara. Então as pessoas vão identificar esse som, vão reconhecer esse som, mas vai estar a nossa cara, não vai ser um cover estrito. E aí, né, a gente chegou nesse acordo, beleza, todo mundo curtiu a ideia, aí foi a busca de qual música seria isso. E fazendo, né, tocando as músicas do LED, a gente sempre curtiu, né, de tudo que o LED faz. E eu vi a oportunidade na Immigrant Song, um detalhe que tem na The Guard, tem também no LED, que é esse lado mais folk, né? Esse lado meio místico do LED, a gente também carrega um pouco disso. E eu pensei, por que não colocar esse lado mais místico na Immigrant Song? Então foi daí que surgiu a ideia de fazer com ela, né? Então começa com um violão dedilhado, um estilo que o Jimmy Page também segue, que é o fingerstyle, né? E aí a gente gravou essa música.
Sobre abrir o álbum e todas essas outras coisas, né, que são meio praxe, assim, no rock ou na indústria aí, né, musical, a gente não segue muito os padrões, assim, né? Então você pode ver que a camiseta da banda é branca, a primeira camiseta. Então, assim, a gente vê o que a gente quer, a gente vê a linha que a gente quer seguir, o que faz sentido pra gente e faz. A questão de abrir o álbum foi, primeiro que assim, ela não começa como começa Immigrant Song na original. Uhum. Então a gente já viu aí uma coisa que é diferenciada, né? Não foi uma coisa assim, aqui Immigrant Song, comprem o CD, né? E outra que hoje também a maneira que as pessoas escutam as músicas, né, principalmente pelas plataformas digitais, é muito diferente. Então a gente também pensou que isso poderia ser um agravante para colocar de primeira, né, justamente para captar um ouvinte e tal, uma pessoa que fala assim, pô, legal, LED, né, diferente a sonoridade. Respondi tudo, será? Sim. Algum chato reclamou da versão? Cara, assim, a gente teve aí no clipe, né? Acho que de 21 para 22 mil visualizações o clipe. E é o único, só tem um comentário ruim, acho que tem um dislike lá no então beleza. Então, assim, tem alguns caras que falam, pô, vocês mudaram muito, né? Mas a ideia, sim, pô, melhor que a versão do LED ninguém vai fazer porque a música veio deles, né? Nem é a nossa intenção ser melhor. A nossa intenção era não copiar. A maioria das bandas, sejam bandas pequenas ou até banda grande, tenta, né? Já vi vários covers, tem inúmeros covers de Immigrant Song, né? E você vê que assim, é a mesma coisa, a mesma batida, a mesma guitarra. Normalmente os caras deixam a música mais pesada, que eu acho que não é a proposta do LED, não é a proposta da música. Então acho que a gente acertou, assim, com certeza, nessa cara da música. Bom, sobre as músicas eu não vou me alongar muito, senão eu vou fazer uma resenha numa entrevista aqui, né? Play of the Gods tem aquele jeitão de Led Zeppelin, né? É bem assim. Madhouse é o rock pauleira, como se falava nos anos 70. Ninguém falava heavy metal nem rock pesado, era rock pauleira. Tudo era rock pauleira. Podia ser Led Zeppelin, podia ser Deep Purple, podia ser Thin Lizzy, podia ser Sweet, Slade. Era tudo rock pauleira. Não existia heavy metal nem hard rock. Hard rock começou a se falar em hard rock setentista, na verdade, acho que nos anos 80 e anos 90. Antes eu nunca tinha ouvido falar em hard rock. A palavra, esse subestilo, hard rock setentista. Hoje em dia se fala muito. Então eu acho a Madhouse um rock pauleira assim, de muita qualidade, né? Então o The Guard Song, por exemplo, tem uma influência erudita. Vocês têm esse estudo, vocês estudaram música erudita de alguma forma, violão clássico? Porque a parte de guitarra assim me lembrou uma obra, eu não lembro qual, porque eu já ouvi muita música erudita desde moleque. Estou acostumado, meu pai descendente italiano, então eu via ópera, eu via um monte de coisa. Então, mas me lembrou alguma coisa, eu não lembro o que é aquela parte de guitarra assim, maravilhoso, ficou lindo, ficou maravilhoso. Gostaria que esclarecesse isso aí, porque chamou muita atenção essa parte. Assim, sempre foi uma característica da banda, né, buscar a mescla com outras sonoridades e principalmente a música erudita, né. Eu sou muito fã de música erudita e nesse processo todo da banda e de me construir como músico, de conhecer coisas, a música erudita sempre esteve muito presente, cada vez mais na verdade, e também foi uma vontade de mesclar isso com a banda, né? Então a gente curte muito essas bandas que já fazem um pouco dessa mescla, como Queen, né, com abertura de vozes, piano, orquestração, você vê que as harmonias são super bem elaboradas. O Rainbow também, né, a banda do Blackmore, também puxa um pouco nessa linha. Que mais? Tem o próprio Purple, né? O próprio Purple, né? O próprio Purple, a gente tem bastante influência do Purple. Que mais está fugindo aqui? Como que chama aquela banda, aquele álbum que a gente escutou mais recentemente, tipo nos últimos 5 anos? Né? Recente é isso.
da flautinha, que tem a flauta. Jethro Tull? Tá, e depois, não é o Jethro Tull. Focus. Não, Gênesis. Ah, Gênesis. Aquele álbum do Gênesis que é fantástico lá, que tem a Fifth by Fifth, né? Yeah. Então, assim, e a gente, eu acredito muito, né? A banda inteira acredita que é uma sonoridade que dá para ser mais explorada, né? Trazer, misturar isso e ficar de uma maneira interessante, trazer novas sonoridades. Sim, eu estudo violão clássico, né? Vou um pouco nessa área. Tenho formação em música, né? E então, assim, sim, tento trazer um pouco isso para a banda e trazer essas sonoridades. A The Guard Song tem uma música específica mesmo no solo de guitarra, feliz de saber que alguém reconheceu, né? Isso é muito gratificante, isso é bem legal. Apesar que a gente deu uma escondidinha na música, deu uma dificultada. Mas a parte do solo é o Eine kleine Nachtmusik. Certo. Mozart, né? Certo. Né? Só que depois já segue um pouquinho diferente, tá harmonizado, então fica bem escondido. Mas tem outros segredos ali de música clássica em outras músicas nossas. Final barroco, né? Tem um final, né? O final dela, ela inteira é no modo menor, né? Lá menor. E no final a gente faz uma cadência em Lá maior, que é uma coisa bem peculiar, assim, do barroco, né? Que é a misericórdia. Quer dizer, é mais um adjetivo para a banda. Vocês conseguiram juntar influências eruditas numa sonoridade que pouco tem, assim, né? É mais blues, mais rock and roll, né? Essa coisa setentista, é bem mais raiz do que essa parte. Aí é um adjetivo, assim, uma coisa a mais da banda que é muito bacana. Eu gostei muito disso. E bom, Back to Rock também é uma outra música rock power, né? Que começa diferente, né? Agora não sei explicar. Começa uma coisa que não tem nada a ver, né? Ela começa meio com um improviso, né? Acho que as duas músicas que você citou são composições que vieram do Alan, né? A Back to Rock é praticamente inteira dele. E quando a gente juntou os projetos, ele já tinha essa música, na verdade, com essa introdução que parece mais... Eu acho que parece um pouco um improviso, assim, né? Parece uma coisa assim, como se fosse começar um show, alguma coisa assim. E aí, muito o que os guitarristas da década de 70 faziam, né? Antes de começar uma música que era muito esperada no show, né? O próprio Eduardo Danui aqui no Brasil, antes de começar no Dr. Sim a tocar as músicas mais famosas, ele mesmo faz uma introdução, né? De guitarra, né? Acho que talvez tenha sido uma ideia. Acho que foi bem nessa linha, assim, que ele pensou. E ficou fantástico, porque aquele riff lá, se fosse nos anos 70, seria hit single, a música. Mas nós não estamos nos anos 80, né? Então é uma música maravilhosa, né? E aquela... Puxa, Music Box. Putz, eu curti pra caramba porque foge das outras, né? Tem aquele clima sessentista, assim, que me transportou a máquina do tempo para ouvir Beatles, compacto dos Beatles que eu tive, que tinha a música do Sgt. Peppers, então tem bem aquele clima, né? Perfeito. Que tem os Glockenspiel, né? Aquele clima assim, bem tranquilo. Nossa, achei maravilhosa também. E outros nomes, né? Que até não mencionei de Horace e tal. Mas tem outras coisas, que na hora o tico e teco não funciona. Uma música que chamou muita atenção também foi essa, entre outras, né? Se eu vou falar de todas as músicas, como eu disse, eu falar de todas as músicas vai ficar complicado. Eu gostei das 8. Eu gostei das 8 muito. Bom, e tem a Punning at Senses, né? Que até que eu comentei na resenha, que lembrou bastante o Cream, Spoonful do Cream, né? Nossa, perfeito. Eu falei assim, opa, cara, Não, você sacou todas as influências. eu falei, cara, isso é lindo, porque hoje em dia ninguém mais faz esse tipo de coisa, assim, sabe? Eu acho... Eu ouço muito dessas bandas de hoje que fazem som setentista, eu gosto da maioria, mas ninguém consegue colocar, assim, essas... né? Você falar no meio, faz uma coisa bacana como vocês fazem, uma coisa diferente, uma música que é sua, e consegue pôr alguma coisa que te dê esse feeling, né? Então eu achei incrível, né? Incrível mesmo. Bom, afora o Zeppelin, né? Que é a cara assim, o que mais transparece no som de vocês, o que vocês costumam ouvir, assim, de bandas,
Qual a praia de vocês, assim, mais íntimo? Eu vou trazer um pouco do que você falou dessas duas músicas, né? Na época que elas surgiram, realmente a gente estava, nossa, sempre sou muito fã de Beatles, né? E o ex-integrante da banda, que fundou a banda, o Dennis, né? Ele não toca mais com a gente já tem bastante tempo, mas essas músicas também vieram, assim, né, da convivência com ele e tal. E na época a gente curtia muito Beatles, né? A gente tocava tudo dos Beatles. Cream, a gente escutava muito Cream, adoro Cream. E essas outras bandas dos anos 60 e 70, a gente tenta trazer um pouco, né, do que a gente gosta da sonoridade dessas bandas, a gente tenta trazer para as nossas composições também. O Jimi Hendrix, né? Então essas duas músicas flertam um pouco com essas bandas, com essa sonoridade. E na Music Box também, além de ter essa cara, né, dos anos 60, essa coisa, essa levada, né, a gente também se baseou um pouco em algumas bandas, algumas sonoridades que são de bandas modernas, né? Então até uma cara meio indie, assim, lembra um pouco a sonoridade do The Pixies, né, alguma coisa nesse sentido, mas lógico que puxando pro nosso som. Ultimamente, sim, fora essas bandas dos anos 70 que, né, a gente já falou que a gente curte, que é Led, Black Sabbath, Queen, depois até um Aerosmith, The Purple. Acho que mais recentemente tem algumas bandas que impressionaram a gente, né, porque conseguiram resgatar um pouco a qualidade, né, dessa música setentista, mas você vê que é uma coisa nova, né, e que é uma coisa que a gente tenta trazer, que é o Electric Mary e o Rival Sons, né, eles fazem isso, né, eles não tentam imitar o Led Zeppelin, o The Purple, quem quer que seja, tem o som deles, é pesado, é moderno e vai nessa linha do classic rock dos anos 70. Legal. Não sei se alguém quer falar alguma outra influência diferente, eu acho legal também. Não? Tem Pink Floyd, tem Pink Floyd. Queen, já falou. Difícil, né, falar de influência, sendo que tem muita coisa misturada, né? Então, você está ouvindo Vivaldi um dia, de repente você está ouvindo Jimi Hendrix, entendeu? Então, uma trilhagem muito grande, né, cara? Uma trilha, na verdade, muito grande que a gente seguiu, que eles seguiram antes e agora a gente vai continuar na onda de que a gente ouve muita coisa, né? Então, eu me pego, às vezes eu tô ouvindo jazz, de repente eu tô ouvindo rock and roll 70, de repente tô ouvindo alguma coisa nova, mas sempre buscando alguma coisa ali feita por pessoas mesmo, música feita por gente, né? E com qualidade, né? Com sentimento. Legal. E dessa onda nova de bandas, né? Tem muita banda que faz esse tipo de resgate, né? Dos anos 70. Blues Pills, Graveyard, Cadaver, tem outras, aqui agora me fugi. Lucifer, não sei se chegaram a ouvir esse Lucifer, que tem uma menina que canta. Tem muitas coisas legais, assim. Eu gosto de a maioria, né? Quando começa a ficar muito riponga, eu saio fora. Eu nunca fui da praia dos riponga, dos Paz Amor, eu nunca curti mesmo, né? Mas esses daí que tem um som um pouco mais pesado, vocês conhecem? Aqui no Brasil tem uma banda também, o Silver, que eu não sei a pronúncia, vou falar, Silver Mammoth. Silver Mammoth. Eles têm bem essa cara de anos 70, só que o negócio deles é mais, tem muito Hammond, né? Tem muito Hammond. Vocês conhecem essas bandas? Algumas que você citou, eu já cheguei a ouvir alguma coisa. O Greta Van Fleet também, que puta, eu acho, esse é muito Led Zeppelin, mas eu adoro. Gosto pra caramba. Conheci há pouco tempo e eu... O que vocês acham desse pessoal fazendo esse resgate dessa forma mais radical, né? Até o visual deles, tem muitos deles que tem esse visual mais hippie, né? Aquelas barbas, o jeito. O que vocês acham desse tipo de coisa, assim? Vou falar do Greta, que eu conheço um pouco melhor, escutei todas as músicas deles, tenho acompanhado bem, assim, eu acho muito interessante, sigo os caras, curto os caras, mas não é uma coisa que eu faria, né? Porque eu acho que, assim, eu acho que a música tem muito isso de você copiar algumas coisas, mas eu acho que às vezes pode ficar exagerado, né? Pode soar muito, né? Nossa, fica parecido o timbre, fica parecido a pegada, a harmonia,
tudo igual, né? Vocal. O vocal, né? No caso deles, né? O vocal muito parecido com o Robert Plant. Então, assim, acho que é complicado dizer isso, mas parece que não traz nada de muito novo, né? Ou seja, beleza, entendi que eles curtem LED, que, né, não há influência deles, mas cadê ali, quem são eles, né? O que eles trouxeram de novo, de diferente? Então, assim, não é uma coisa que eu curto pra mim, mas eu respeito o trampo dos caras e acho legal, são bons músicos, né? Eles conseguiram fazer isso, eu tenho certeza que tem muita banda que gostaria de tirar o som que eles tiram e não conseguem, né? Acho que por falta de competência mesmo, na maioria das vezes. Mas eu acho que eles poderiam até utilizar aí todo o talento deles, acho que vão acabar fazendo isso, né, mais pra frente, e trilhar aí caminhos novos. Né? Legal. É isso aí, tem que... Bom, falando da cidade natal de vocês, né, Campinas, sempre foi uma cidade bem rica em bandas, né? Eu ouço falar em bandas de Campinas há muito tempo. E tem algumas assim que se destacam, né, de um tempo para cá, na verdade, não são tão antigas. Tem o Slippery, que faz hard rock, que fazia hard rock, não sei se ele existe. O Hellish War, que também é do som do Dharma. Rei Lagarto, Cavaleiro Dragão, Nosferatu, o músico Kick Fred. Agora vocês que são assim, não tão novos, mas são assim mais da nova geração. Tem alguma coisa que chame a atenção na cena da cidade hoje em dia? Alguma banda assim que vocês já tocaram juntos, que chamou a atenção? Alguma coisa nova acontecendo na cidade? Tem uma banda que chama a minha atenção, que eu toquei com um dos integrantes, inclusive. Há pouco tempo fiz um show com ele, inclusive, que é o Jailbox, que eu não sei se vocês já ouviram. É uma banda que eu acho legal, que abre muito bem as vozes. Tem uma pegada mais nessa onda Beatles e tal, mas não deixa de construir as vozes tão bem como o Bee Gees fazia. Então leva um lance meio diferente. Gravaram um álbum com um produtor americano, foi uma coisa legal. Tive o prazer de tocar 6 anos com um dos integrantes. E é uma cena rica demais em Campinas. Eu vejo bandas excelentes e que pouca gente conhece, né? O próprio Sleeper, já cansei de ir no show dos caras, entendeu? Não sou amigo deles, mas canso de ir, porque o Kick Shred é um excelente guitarrista, né? Sempre gostei de ver. Então era muito mais rico há 5, 6 anos atrás, né? Hoje deu uma caída, assim, os bares começaram a fechar. O próprio Delta Blues, né? Que era o que levava muita gente de fora, trazia muita gente de fora e dava oportunidade para as bandas, né? Eu tive uma banda, tenho até hoje uma banda só de cover que tocou muito tempo no Delta, foi a banda de quinta-feira do Delta. Então lá houve dos anos 2000 pra cá, apesar de a gente achar que morreu, né? Em 90 morreu o rock, mas em Campinas de 2000 pra cá o rock apareceu em Campinas, né? E essas bandas, Sleeper, por exemplo, é uma banda dos anos 2000 pra cá, né? E é uma banda muito legal. O Hellish War é uma banda mais antiga, mas o pessoal tá nativa, né, na noite, tocando e tudo mais, né? O próprio Vulcano toca sempre na noite com cover de AC/DC e tal, o vocalista do Sleeper tocando nesse mesmo cover de AC/DC. Só que houve em Campinas, na minha opinião, essas bandas surgiram, cresceram, mas elas surgiram dentro de um cenário que vinha de bandas cover, né? Campinas foi muito rica em banda cover, o que eu acho legal. A gente estava falando da música do Led Zeppelin, de ser uma releitura. Eu acho muito legal a releitura, também acho legal fazer igual, eu não tenho nenhum problema com isso. Eu acho que se ficar bem gravado, ficar bem feito, né? Qual que é o problema? Mas esse foi um dos problemas de Campinas, né? Essas bandas todas que você falou são bandas muito legais, só que elas têm menos espaço para tocar, né? Você quer tocar em Campinas, você vai ter que tocar cover, provavelmente. Isso é uma parte um pouco mais chata. Só que nesse caminho do underground, né? Porque a gente é underground, essas bandas surgiram e muito músico bom, né? Isso fez com que a cena tivesse, tipo, muito músico bom. O Kick Shred surgiu disso, né? Que é um cara que toca muito bem, né? O próprio Rick Furlan, que foi meu professor, que é um cara que toca muito bem, sempre foi no autoral. Ele não é um cara tão conhecido em Campinas, você ir na rua e falar, pô, você conhece esse cara? Mas ele é uma referência nacional, ele é de Campinas, talvez um dos melhores guitarristas do Brasil, sem sombra de dúvida. E essas bandas foram pegando meio a rabeira disso tudo, né? Essa cena rolou, o Delta Blues na época, pra mim, era o maior bar de Campinas pra trazer essa galera pra tocar, né? Então foi ali que surgiu o Marcel Ziu, por exemplo, que é um outro músico muito bom, começou tocando Steve Ray Vaughan, hoje ele tem 2 CDs gravados, né? Então tem muita coisa boa em Campinas, dá pra explorar muito, é uma cidade que tem muito músico bom e que a gente precisa conhecer melhor, né? O negócio do cover que você tocou no assunto é uma coisa geral, né? Em todo lugar acontece isso.
Porque no final das contas você toca pro público, né? É isso que você faz, né? Você não toca pra você, né? Você toca pro público. E o público quer, às vezes, numa sexta-noite, depois de trabalhar a semana inteira, o que a galera quer é ouvir aquela música que tem um significado pra eles, né? Então quer ouvir lá, pô, eu vou colocar o Imigrant Song, mas quer ouvir o Imigrant Song porque conheceu a namorada ouvindo Imigrant Song e toca a banda que vai tocar aquele cover e aquilo mexe com as pessoas. Isso é muito legal, e aí assim, os bares ganham dinheiro assim, funciona. Né? Mas o autoral ele também tem o caminho, tem bares que fazem autoral. O Echoes, por exemplo, a gente tocou agora, fez um festival só de autoral, né? É muito legal ver que tem gente que procura autoral, que o autoral também acontece. Tava cheio, né? E o show tava cheio. Então, assim, é legal você ver uma galera, pô, ouvir o seu som e falar assim, é diferente, né? Então, acho que a onda dos bares mais famosos falou muito no cover por volume de pessoas, né? Pô, pegava Silver Beatles na época, que fazia cover de Beatles, que depois virou a Geobox, inclusive, pô, lotava o Delta Blues, assim, tipo, 200 pessoas, 250 pessoas no bar, é muito, né? O autoral ele não tem tanto isso, mas existe uma cena forte do autoral e a galera se apoia de determinada maneira. Legal. Vocês já saíram da região de Campinas para tocar? Já saíram? Campinas e região. Mas vocês já foram convidados para tocar em São Paulo, por exemplo? Já foram lá bater a cabeça, né, em São Paulo? Porque lá bater a cabeça, né? Eu acho complicado. A gente já tocou em São Paulo, a gente já tocou em várias cidades do estado de São Paulo, mas como um tributo, né? Ah, sim. O autoral, na verdade, a gente... Esse martelo aí de bater, de fazer só autoral, na real, veio esse ano mesmo, né? Até então a gente fazia ou misto, ou fazia o tributo colocando as nossas músicas. A gente já tocou em Marília, bastante as cidades da região aqui, né? Mojimirim, Mogi Guaçu, Itapira, Limeira, Sorocaba, aqui mesmo. Aqui em Sorocaba, né? Em bares, casa de show e alguns festivais de moto, né? A gente tocou também. São Paulo tá meio Agora São Paulo complicado, né? Eu sinto que é meio fechado também, sim, é uma cidade que tem muita banda, muita gente. Imagino também que não compense chamar muita gente de fora para ir tocar alguma coisa que eles já estão tocando, né? Mas eu acho que agora com o autoral provavelmente a gente vai... Tomara mesmo, porque está na hora do povo lá acordar e dar mais valor porque é de fora também, porque senão não vai para frente, não vai para frente. Bom, como vocês têm visto a cena, falando de autoral, né, de cover, de autoral, tá complicado para arrumar show, para vender CD, porque material físico hoje em dia não é tão popular, né? Eu sempre falo, eu sou um fã do material físico, do vinil, era do vinil e depois do surgimento do CD eu sou fã, eu detesto ouvir música no Spotify, MP3, detesto, é abominação. Eu gosto de pegar o encarte e ler, até as entrelinhas eu leio, né? Legal. Então, como vocês veem essa parte aí de apoio, por exemplo, o cara curte no Facebook que vai ao show, na hora... Cara, assim, um pouco o Gabriel já adiantou um pouco, né, que assim, o apoio da parte dos bares, né, que tem um lado financeiro, ainda mais esse ano, que tá super complicado, né, economicamente para todo mundo. Então, assim, a gente sente que tem pouco espaço. Mas eu particularmente tô até surpreso, porque assim, a gente lançou o álbum no começo do ano, a gente encontrou com o Gabriel em junho, né, aí até ensaiar todas as músicas e tal, sair à procura de show, nesse pouco tempo que a gente já estava preparado para fazer um show, a gente já conseguiu 2 shows. Né? A gente fez um no Rei Bulldog, que é um espaço novo lá em Campinas, né, que está apoiando bastante a cena autoral. E apareceu essa oportunidade no Ecos, né, tocando do lado de 2 bandas que já têm super nome, né, 2 bandas de São Paulo, que a Siux 66 e o Matilha. E foi sensacional fazer esse evento, foi semana passada, inclusive, né. Então, assim, com esse pouco tempo que a gente tem, a gente já conseguiu fazer 2 shows. A gente já está aí com um programa que a gente toca, né, entrevista com som junto, que a gente vai fazer, tá marcado. E tem algumas casas aí que a gente está em negociação, não sabe ainda se vai rolar esse ano, né?
ou se vai ficar para o começo do ano que vem, mas tem alguns lugares interessados. Então, assim, apesar da dificuldade que a gente sabe, né, a gente bate bastante nessa tecla, tá aparecendo coisa, então legal. E assim, nos shows tem ido gente, né, pessoas que conhecem a gente, pessoas que, né, mais próximas, ou pessoas que conheceram o nosso som tocando LED, ou que conheceram mesmo pelas nossas músicas. E a gente está conseguindo fazer a venda de CD e de camiseta nos shows, né? A pessoa vai lá, assiste o show, curte e sim, tá rolando, tá rolando. É engraçado isso, né? Porque se você vai fazer cover, você consegue tocar 3 vezes por semana. Existe a possibilidade. Tem casa, apesar de terem poucas casas de show, existe. Tem como você tocar sexta, sábado ou puxar uma quinta ou um domingo, né? Agora, tocando autoral não é assim, entendeu? Então você toca menos vezes por mês, a negociação ela é mais lenta, né? Porque no final das contas um bar que abre sempre no final de semana, sexta-feira uma banda para e não vai tocar, eles ligam na hora e arrumam outra. Porque tem um monte de... tem muita banda e alguém vai ter que tocar alguma música que todo mundo conhece lá, né? Isso é fácil de conseguir, né? Todo mundo toca o tempo inteiro, né? Você pega, por exemplo, no próprio Cambuí lá de Campinas, no bairro, você tem um monte de lugar que você toca cover o tempo inteiro, você consegue fechar uma agenda para semana. O autoral não é assim, né? O autoral ele funciona em quantidade menor, né? E na verdade necessita de uma qualidade maior, né? Porque tocar cover você toca, você ouve essa música desde que você tem 14 anos, né? Você vai tocar a música autoral, é diferente, né? Como é que o público recebe a música autoral? De forma diferente, então. Ele presta atenção, então você tem que tocar melhor. É diferente. É verdade, isso é verdade. Bom, recentemente eu li numa revista nacional, quer dizer, na única revista nacional especializada, né, em rock, uma reportagem sobre a onda de bandas que beberam diretamente da fonte, sessentista, setentista, né, uma matéria bem legal, bem bacana realmente, né, eu até fiquei bem assim, contente que eles tenham focalizado esse lado, porque não é muito falado, na verdade, né, se fala muito de metal extremo, de metal melódico, metal fadinha, metal não sei o que lá, mas não se fala desse... E eles fizeram uma matéria bem bacana com várias bandas, né? Falando das formações, discografia, etc. Mas infelizmente eu não vi vocês lá e... Inclusive tem umas 2 ou 3 bandas que eu na minha, particularmente, não colocaria de maneira nenhuma na matéria, né? Mas os caras colocaram, então, tipo, vou falar uma, que eu acho um absurdo eles terem colocado, que é aquele Ghost, que os caras usam máscara, que um veste de papa e os outros põem a máscara de imbecil. Um som que não tem nada a ver. O primeiro álbum deles tem a ver com Blue Oyster Cult, setentista, com alguma coisa de metal do começo dos anos 80, depois virou uma miscelânea tão grande. Tem disco deles que é tão ruim, sim, tão ruim. Então eu falo mesmo, eu não tenho papo na língua, porque tem um monte de gente que gosta dessa porcaria. Eu acho um absurdo gostar disso aí, eu acho um lixo, uma coisa tão pré-fabricada. E aí, que eu disse já, vocês não estão lá, eu achei assim um absurdo da publicação, da Road Crew, viu, pessoal? Vou falar, eu não ia falar, mas eu vou falar. Road Crew, vocês estão que acordar, que está faltando o The Guard, os meninos aqui, ó, esses que estão sendo entrevistados. Senhor Ricardo Batalha, eu sei que o senhor assiste algumas das edições do Strike Canal, esses meninos aqui, se eu posso chamar eles de meninos, porque eu estou bem velhinho, então eu posso chamar eles de meninos. Essa banda aqui mereceria estar naquela matéria com certeza em destaque, como se falou bastante de algumas bandas nacionais que eu nunca ouvi falar, não é verdade? Tem só o Silver, né, que eu tinha comentado aqui com você, algumas bandas que eu nunca ouvi falar, que nunca foram divulgadas, né, no webzine. Então eu acho que faltou o The Guard aqui. E eu acho que teria que vocês reverem para uma próxima edição para a banda estar presente também numa matéria, né? Porque eu acho que eles merecem com uma salva de palmas. Eu sempre falo, quando eu gosto muito do trabalho da banda, eu dou uma salva de palmas. Então eu acho que vocês não chegaram a ver a matéria, né? Porque nós já conversamos sobre isso, vocês nem chegaram a ver a matéria. Acabou passando batida essa matéria, a gente não viu. Assim, uma pena, mas de repente para uma próxima edição a gente está lá também. Espero que sim. Porque realmente é uma banda que eu procurei. Eu falei, opa, o menino não está aqui, né? A banda vai estar aqui. Eu falei, não estão. Aí me pôs esse Ghost.
Eu falei, cara, bom, deixa pra lá, né? Isso é coisa de revista, então deixa pra lá. Eu só queria mencionar, na verdade, não tem o que perguntar pra vocês. Se vocês não viram a matéria, não adianta. E agora, quais são os planos futuros imediatos da banda? Shows? Pretendem gravar mais clipes? Na verdade, tudo isso daí que você falou é mais um pouco, né? Mais um pouco. Composições novas, você já tem alguma coisa em andamento? Sim, a gente tem algumas composições aí que tá num processo, vou dizer que final, né? Falta algum ajuste, alguma coisa de arranjo, uma linha vocal, tem uma bateria ou outra que o Lucas quer regravar. Certo. Mas sempre, né? Mas já tem assim, algumas composições, várias na verdade. E a nossa agenda está praticamente essa, né? Fechar essas composições, que aparecer de show a gente vai fazer, porque a gente está, né, com um repertório montado aí com Madhouse. E já estamos tocando algumas dessas músicas nos shows, na verdade. Essas músicas novas que nem são tão novas pra gente. Certo. Já tem coisa de ano, já tá fazendo aniversário. E sim, a gente pretende gravar um clipe ainda esse ano. Se tudo der certo aí, a gente vai lançar ainda esse ano um clipe, né, com música 100% autoral. É isso aí. Legal. Então, shows, gravações e clipe. Bacana. E agora, quem quiser contactar vocês para shows, comprar camiseta, CD, como que deve proceder? O teu site e tem o Facebook, né? Poderiam passar o endereço aqui pro pessoal aqui. Qual é o endereço de vocês lá, o site? Eu sei, mas eu não quero falar. Vocês têm que dar um toque. O site é o thegardband.com. E o Facebook é facebook.com/thegardband também. Né? TheGuard Band. Isso. Bacana. Então, para quem quiser show e merchandising, é direto com a banda mesmo, né? Isso. E eu queria mais uma vez agradecer a presença da banda aqui, né? Ao som do Dharma, o Wellington e a Suzy, que estão aqui presentes também. E, né, por mais uma entrevista bacana com uma banda legal, assim, que eu divulgar o CD. Claro, The Garden, Madhouse, esse é o CD, né? Comprem, se você quer realmente apoiar a banda, compre merchandising, compre CD, compre camiseta, vá aos shows. É assim que se apoia, não é clicando no Facebook, curtir ou compartilhar, não é? Clicando também. Também, né? Também. Mas nada como estar presente ao show para presenciar. Eu, se pudesse ter a chance de ver e assistir aqui em Sorocaba, eu iria, entendeu? Então é isso que interessa. Tem que ir ao show e comprar material da banda. Isso é a forma de apoiar a banda, na verdade. Não é só ficar clicando, né? É uma coisa que eu sempre digo. E finalmente eu queria pedir para vocês deixarem uma mensagem aqui ao pessoal que nos assiste, né? No Strike Canal. Pode ser até a mesma coisa que eu já falei, mas fica com vocês aí. Se vocês quiserem deixar de mensagem, o espaço é de vocês. Sobe lá no púlpito, vai. O espaço é de vocês. Pode falar aí. Deixa ele falar um pouco, né? Ele tá muito quieto aí, acho que ele não quer falar. Eu queria deixar só um recado pra galera que gosta de metal, que apoia o metal nacional, o rock and roll nacional. É uma coisa que eu ouço muito, eu ouvi muito dos meus professores de guitarra, ouvi muito de bons guitarristas brasileiros, falando que aqui a gente tem muitos músicos de qualidade, entendeu? Que não perde pra ninguém fora do país. E a gente sempre quer pagar o ingresso caro pras bandas de fora. Eu sou a pessoa que paga o ingresso caro, então só pra ficar claro. Também pago o ingresso para as bandas de fora. Quero ver o David Gilmour tocar, eu quero ver as bandas legais aparecerem por aí, mas a gente tem muito material brasileiro, tem muita coisa brasileira, né? Então, e como não há mídia para isso, não existe uma mídia central, não tem uma Rede Globo para poder passar o rock nacional, a gente precisa se movimentar nós mesmos, né? Então o funk tem que ir atrás, sempre foi assim, né? Agora está muito mais fácil para poder encontrar. A gente tem plataforma digital, você pode digitar num buscador de internet, você consegue encontrar a banda que você quer. Então hoje está muito mais fácil você seguir o rock and roll e encontrar uma coisa muito boa, né? Que era o que a gente estava falando, a gente grava em casa agora, tem como as bandas gravarem em casa, tem muito material gravado por aí aparecendo com qualidade muito alta. Então o público precisa ouvir mais o rock nacional, a gente precisa mais atrás desse rock, né, desse metal, né? Então a galera que está assistindo a gente aí, que veio atrás, que veio procurar alguma coisa sobre metal nacional, continuar aí nessa luta nossa aí de cada dia de poder promover o rock and roll no Brasil. Valeu então.
Obrigado mesmo pela participação. Valeu. From the land of the ice and snow, from the midnight sun where the hot springs blow. The hammer, the gods will drive on ships to new lands, to fight and hard, sing and crying, but I am coming. Oh, we trip with dressing up. From the land of the ice and snow, from the midnight sun where the hot springs blow. How soft the fields so green, and whisper tales of all.